Super Rafael Sacramento, que bom ter você aqui para nós batermos um papo hoje. Tudo bem contigo? Tudo bem, mestre? Super Cláudio, André, Fernando André. Três nomes. Você também, né? Além do Rafael Sacramento, tem mais um nome aí no meio, não é isso? Tem de Souza. De Souza. Rafael Sacramento de Souza, é isso? Exatamente. Então estamos aí parelhos, né? Três nomes aí. Cláudio É, Fernando André, Rafael Sacramento de Souza. Muito bom ter você aqui, Rafael, para nós conversarmos um pouquinho sobre. Vamos chamar aqui uma tríade, um quarteto, porque nós vamos falar de educação, tecnologia, filosofia e mercado de trabalho. Quer dizer, vamos transitar um pouquinho por essas áreas do conhecimento, essas áreas de atuação, já que você é um filósofo que trabalha também com tecnologia. Mas deixa eu situar aqui as pessoas que estão nos acompanhando, tanto aqui na Virada da Educação, canal do YouTube, na parceria entre a Universidade Metodista, a RIAC, outras também instituições como a Universidade Fevale, vários parceiros, você é um dos parceiros desse projeto também, mas eu já dei um salto aí, né? Já falei de filosofia e tecnologia. Antes disso, vamos recuperar um pouquinho aqui no tempo. Rafael, se apresenta aí. Quem é o Rafael Sacramento, então? Da onde você é? Da onde você veio? O que você faz atualmente? Escolhe um momento aí e se apresenta para as pessoas poderem conhecer um pouco mais você. maravilha, professor. Então, né, desde já agradeço, né, a Universidade Metodista e também a RIAC por essa parceria e esse trabalho, né, essa virada cultural e educacional que é muito importante. E eu sou, né, sou o Rafael, né, Sacramento de Souza, sou professor de filosofia, né, estudei, tenho uma formação em teologia e filosofia pela PUC. No caso, a filosofia eu acabei terminando na Universidade Claretiana, e aí fiz o meu mestrado em filosofia na PUC, e agora estou aí no doutorado, né, no TID, né, que também faz parte da PUC, né, esse departamento de tecnologia, inteligência, né, e design digital. E hoje, atualmente, né, atuo no Estado, sou servidor público, PEB 2, né, que é o ensino médio. Aí eu dou aula de filosofia e de sociologia. A escola que eu dou aula atualmente, ela não é muito longe, né, muito distante da minha casa. Fica mais ou menos em torno de 4 quilômetros. E aí eu também atuo com cursinhos pré-vestibular, né, essa educação que acontece para preparar os alunos que saem aí do ensino médio e que pretendem entrar na universidade e, de repente, ali tem uma defasagem para conseguir de forma imediata já ingressar nessa universidade. Então, a gente tem esse trabalho aos finais de semana, principalmente, né, ao sábado, com essa formação conteudista, mas também com a formação humanista, com a formação cidadã e também tecnológica, né? A gente procura preparar esses estudantes para a universidade, mas também quando a gente tem parcerias, que inclusive nós aqui já fizemos, a gente também procura preparar esse pessoal para o mercado de trabalho, para ter algum tipo de segmento empreendedor e assim por diante. Muito bacana. Bom, são muitas coisas aí. Você já falou do cursinho. Você é de São Paulo, né? Até porque as pessoas Sim, depois vão buscar mais informações para situar um pouquinho aqui. E você fez duas graduações, você falou teologia e filosofia, é isso? exato. Eu sou bacharel em filosofia, né? Bacharel em Desculpa, filosofia. bacharel em Teologia. teologia e sou licenciado em filosofia. E Ah, aí, sim. o bacharelado é todo na PUC, a licenciatura em filosofia eu fiz uma parte na PUC e o restante eu fiz na Universidade Claretiana. Uhum. E aí, né, a minha formação, ela está nessas duas áreas de conhecimento, né? E desde o início da sua preocupação profissional, na sua atuação profissional, você já pensava em atuar na educação, nas escolas, ou houve aí alguma transição
de uma profissão anterior para essa profissão atual de educador, de professor? Olha, essa pergunta é muito interessante, professor, porque, por exemplo, eu, né, como um homem, né, um menino negro da periferia, eu já tive o sonho, por exemplo, de ser jogador de futebol. Uhum. Foi algo que eu almejei muito, inclusive hoje, ainda hoje, eu gosto muito de futebol, é uma das atrações que me entretém, que eu gosto de ter contato, de pesquisar, de ter ali todo um contato constante. Depois também, que é uma coisa que eu não pratico tanto como já foi no passado, mas é algo que eu também tenho como não só um hobby, mas algo que eu também procurei me profissionalizar, procurei ter um conhecimento técnico, é também a parte musical. Então, durante muito tempo, eu fiz, né, treinei técnica vocal para desenvolver mesmo a parte vocal, não apenas só de cantar por hobby, mas também de cantar com autoridade, sabendo utilizar e impostar bem a voz. Então, é algo também, eu já sonhei também em ser cantor, em trabalhar com música, é algo que, sem dúvida, né, faz parte também da minha vida. E profissionalmente, né, eu fiz um curso de técnico de refrigeração, antes ainda de pensar na carreira como professor. Trabalhei durante um período aí de 12 anos nessa área. E aí depois, né, durante esse período, na verdade, que eu fui migrando para a educação, até porque eu sempre tive, inclusive eu lembro que as pessoas me falavam, né, que eu tinha uma boa comunicação, que era uma pessoa que era muito pensativa e crítica. Sempre gostei de ler. Antes ainda de eu estudar e entrar na universidade, eu já tinha uma prática de leitura razoável, né? Razoável. Então, eu acho que isso também me ajudou a pensar depois na carreira de ser professor, de ser educador. E hoje, embora a gente sabe, né, como que a educação pública tem determinados problemas estruturais, mas, sem dúvida, é uma coisa que me satisfaz. Dentro de todos os sonhos que eu tive de carreira, de formação, ser professor também faz parte desse rol aí de possibilidades do meu exercício como pessoa e também profissional. Bacana, porque eu já conheço um pouco mais da sua história, mas eu não lembrava aqui desse tempo da sua atuação na área de refrigeração e tudo mais aí. E é interessante porque você, depois que teve aí essa atuação profissional, que em algum momento, eu diria ali, pólvora, né, pronta para acender, e aí, de repente, a faísca foi colocada ali, né? Mas eu queria também aproveitar, porque você falou jovem negro, da periferia. Como nós temos aqui, no caso, esse conteúdo que vai para muitas pessoas de vários lugares, situa um pouquinho, principalmente para quem não conhece a região de São Paulo aqui de que estamos falando, no seu caso do Capão Redondo, né, na Zona Sul, citou um pouquinho as pessoas também, porque São Paulo é tão grande, de certa Sim, forma, quase que um país com tanta diversidade de situações. Coloca um sim. pouquinho aqui o cenário de onde você é e onde você atua, porque você falou que trabalha com uma distância próxima de 4 quilômetros, né? Só para as pessoas Sim. entenderem um pouquinho, que depois nós vamos entrar no nosso assunto propriamente dito aqui, e tem a ver com essa questão dos espaços geográficos, da questão da tecnologia enquanto ampliação daquele espaço geográfico físico para um Sim. espaço global virtual. Então, assim, as pessoas já ficam situadas quando nós falarmos da referência da sua atuação como profissional, onde você mora, onde você atua e daí para o mundo, né? Então, só para situar um Perfeito. pouquinho, queria que você falasse desse contexto, do cenário onde você vive, onde você atua. Muito bom, professor. A gente sabe que se você, sem aprofundar muito, mas se você pegar a história da cidade de São Paulo, você vai ver que teve esse investimento nos centros urbanos, né? O grande centro da cidade, ele foi ali um local em que atraiu as indústrias, teve muita pavimentação, né? Teve saneamento básico muito bem estruturado, que foi pensado para chamar e convidar as indústrias
a se desenvolver nesse espaço. E, infelizmente, quando a gente pega a periferia, ela acaba sendo, inclusive, a ideia, né, de periferia, de estar um pouco, né, na periferia, na margem da estrutura social, é um espaço, é um local que, de certa forma, é desassistido. Então, geralmente, quem mora na periferia mora num bairro pobre, num bairro que muitas vezes as condições de moradia, de habitação não são tão adequadas como acontece no centro, né? Falta de saneamento básico, os índices de violência muitas vezes são muito grandes. Então a gente tem esses elementos estruturais que são inegáveis, mas ao mesmo tempo não significa que esse jovem morador da periferia, no meu caso como homem negro, necessariamente tem o seu destino determinado e traçado para ser um fracasso. Isso não é verdade, né? Então, hoje a gente sabe que, com tantas portas que a sociedade abriu, a gente tem também a tecnologia abrindo portas para nós. Mas só para, antes de entrar nesse tema, que na verdade você vai introduzir, aqui onde eu moro, né? Eu moro num bairro, né, num jardim que na verdade chama Morro do Índio, que ele é próximo do Jardim Ângela, que é próximo do Capão Redondo. Então, deixa eu só citar um pouquinho, viu, Rafael? Porque é bem interessante a forma que você foi empilhando aí essa sequência local, geográfica, né? Porque quem não é de São Paulo, nós costumamos falar assim, bom, de qual região você é? Dentro da cidade, né? Ou da Grande São Paulo? Eu, por exemplo, sou da Zona Norte, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Você é da Zona Sul. Então, já é uma macro localização, porque ainda tem muitas informações para se localizar nesse contexto geográfico. Então, quando você fala, você fez o contrário, né? Você falou, olha, então, eu sou da vila, que por sua vez está num bairro, que está próximo de outro, quer dizer, que está na Zona Sul, que você não complementou aí, eu interrompi você, mas é um pouco até complexo para as pessoas entenderem que, no nosso caso, São Paulo, você é da Zona Sul, eu da Zona Norte, dentro dessa macro-região da cidade e também da chamada Grande São Paulo, tem aí sim os bairros, propriamente dito, que são enormes, não é? E depois bairros mais conhecidos, menos conhecidos, e depois as vilas, e de repente até a terminologia utilizada, bairro, vila, zona, né? Para as pessoas que estão fora de São Paulo, são um pouco complexo, só para situar um pouquinho. Você fez o caminho contrário. Então, Vila dos Índios, é isso? É Morro do Índio. Morro do Índio. Isso Morro aí. Do Índio. Morro do Índio, e depois, então, aí sim, próximo do bairro, não é isso que você mencionou? É próximo do Jardim Ângela. Jardim Ângela. Que é um bairro, nas proximidades aqui, é mais conhecido, né? Uma referência. E aí, também, próximo ao Capão Redondo, que é um bairro mesmo maior, né? Não é um jardim, né? Geralmente, o jardim, ele tem uma dimensão, né, territorial menor, né, do que o bairro. E o bairro, ele engloba muito mais, né, jardins, vamos colocar assim, dentro do seu núcleo. Então, mais ou menos é assim que funciona aqui o mapeamento da onde eu me situo, vamos colocar assim. E é bem bacana também porque histórias de profissionais, de pessoas que se repetem, mesmo no caso aqui, estamos falando de cidade de São Paulo e Grande São Paulo, esta situação que você começa a trazer como seu cenário de atuação como agora profissional da área da educação, mas esse cenário que um jovem negro que tem o sonho de ser jogador de futebol, de ser músico, né? Isso também é uma história que se repete na extensão desse nosso Brasil, não é, Rafael? Você também que tem vários contatos em vários lugares, mas embora estejamos aqui num grande centro, isso também acontece nesses espaços, eu diria, todas as regiões do país, independente de estar próximo ou não dos grandes centros, né? Não sei se você tem algumas informações sobre isso também, dessa grande parte da população brasileira que está nesse mesmo contexto, e nós aqui, muitas vezes em São Paulo, achamos que há uma diferença severa, muito determinística, como você disse já no início também, que as pessoas, por estarem nesses locais,
às vezes, há um entendimento de que, por estar nesse contexto, precisa continuar nesse contexto, né? Nós já vamos entrar um pouquinho na parte um pouco mais profunda disso, o que não é verdade, como você já trouxe também, mas levando para outros cenários, fora das grandes cidades, das metrópoles, também é uma situação bastante comum, né, Rafael? Esse sonho de atuar, de ser um profissional, não vamos chamar assim, nas profissões mais, às vezes, tradicionais, e às vezes também naquilo que já está posto como um sinal de reconhecimento, em termos, no caso do futebol, reconhecimento por conta daquela ideia de que o jogador de futebol é bem remunerado, viaja o mundo inteiro, tem um sonho aí também, não é? E o músico também, nessa mesma perspectiva de ter essa liberdade de trânsito, de movimento e reconhecimento. Como é que você vê isso da sua vida, mas também levando um pouco mais para o cenário brasileiro, vamos dizer assim? Eu acredito, professor, que a gente tem uma cultura dentro do nosso Brasil em que o futebol, por exemplo, e a música, a arte musical, ela tem grande espaço dentro de, independente da classe social, né? Ela atinge, vamos colocar assim, toda a população brasileira. A gente sabe que, por exemplo, o carnaval, que é uma festa, que é um evento que envolve muita música, a gente sabe o quanto de talento nós vemos aí nas avenidas, né, no Sambódromo, e tem a ver com essa cultura, com essa ginga, tanto para a música como também para o futebol, que está um pouco aí na nossa matriz antropológica, cultural. Então, acho que isso já está dentro da nossa gênese brasileira, acho que é um ponto importante. E o que muda, talvez, da minha perspectiva como periférico, para alguém que nasce, por exemplo, no centro da cidade, ou que faz parte mais da elite brasileira, é que muitas vezes eu olho ali o futebol. Vamos pensar primeiro o cara mais elitizado, né? A pessoa mais elitizada. Ele vai ter o futebol e a música como sendo algo cotidiano, né? Algo trivial ali do seu dia a dia, faz parte da sua formação educacional integral, né? Então ele vai ter o esporte, ele vai ter ali a música como algo que faz parte da vida dele. Enquanto o jovem periférico, a jovem periférica também, muitas vezes ela vai pensar, ele vai olhar para isso nesse sentido. Eu vou conseguir vencer na vida, eu vou conseguir realmente dar certo e ter sucesso por meio do futebol, por meio da música. Então a gente meio que visualiza esse trampolim para o sucesso, né? E uma das coisas que eu tenho certeza que a gente vai conversar aqui hoje é que existem outros caminhos, né, para além, né, do futebol, para além da música, para você também ter sucesso, que provavelmente a gente vai conversar um pouco sobre a questão da tecnologia, como que isso se envereda aí nesse processo. Eu costumo perguntar sempre, né, Rafael, até para você também e outros, como é que nós saímos do labirinto? Eu queria pegar já desse ponto, então, que você traz exatamente esse aspecto que, dependendo do contexto, parece ser determinístico, e aí já aprofundando um pouco mais, quando nós pegamos esse aspecto do ponto de vista da referência filosófica, já entrando com educação e filosofia, se nós buscarmos nas nossas referências teóricas, filosóficas, voltando bem lá atrás mesmo, na questão, vou pegar por Platão, que talvez seja uma das suas referências, e a questão de Aristóteles também, do posicionamento lá atrás, historicamente falando agora, que esse espaço reservado, de certa forma, à intelectualidade, ao saber, ele estava já no momento histórico mundial reservado àquelas pessoas que nem precisavam trabalhar, de certa forma, não é? Quer dizer, o trabalho não era feito, então, nessa fase aristotélica e platônica também, para as pessoas que, no caso, nós estamos falando aqui de uma aristocracia, né? Sim. Mas esse cenário, essa relação poder e o poder naquela fase para os pensadores, para a aristocracia. E para as demais pessoas, ou seja, aquelas que do ponto de vista cognitivo,
cultural, até mesmo de família, não tinha o que eu costumo chamar de pedigree, né? Não tinha ali o rótulo, eram os trabalhadores propriamente disso. Então, tem aí, nós falamos de Brasil agora, mas para começar a entrar um pouco na questão de educação, né? A questão da sapiência, o aspecto do conhecimento e o acesso a esse espaço de cultura de reflexão, na época aqui que eu estou trazendo história para a gente chegar até os dias de hoje, nós estamos falando aqui de situações milenares, não é, Rafael? Seculares, que estavam postas e foram trazidas também para o Brasil desta maneira, onde essa aristocracia não trabalha. Então, eu tenho ali um cenário já histórico de pensadores e de trabalhadores, como se não pudesse ser as mesmas pessoas a executarem essas duas funções. Como é que você traz, agora já entrando um pouquinho mais na questão filosófica, histórica, educacional, vamos partir por Platão e depois a gente chega no determinismo aqui, talvez trazendo um pouco para Jean-Paul Sartre, né, a questão do questionamento, talvez ali da escola de Frankfurt, no sentido daquilo que é determinístico e daquilo que pode ser muito mais do que o que parece estar posto. Como é que você vê, então, essa questão histórica, né, trazendo aí Platão, por exemplo, em termos da aristocracia, das pessoas, dos pensadores e não dos trabalhadores, enquanto ocupador, que pudessem ocupar o mesmo espaço ali? Não, muito bom esse cenário, professor, essa pergunta, esse cenário que você traça, porque quando a gente pega muito o mundo grego mesmo, a gente tem um modelo, inclusive, de paideia, né, que é um conceito da educação dentro do espaço grego, e essa paideia, ela era pensada para uma aristocracia, que era uma pequena parcela da sociedade, de pessoas que eram privilegiadas, e essas pessoas, além de ter o acesso à educação, né, elas que era esse conhecimento mais intelectualizado, mais acadêmico, né? Inclusive a palavra academia vem da Academia de Platão, que até hoje a gente usa, né? Acadêmico, academia para as universidades. Então você vê que era um conhecimento circunscrito, né, a uma elite, a uma classe social que era a aristocracia. E de fato esse público era aquele que tinha espaço para o ócio. E, na verdade, o ócio era aquele espaço que você permitia ter o cultivo do pensamento, o cultivo da razão, o cultivo do logos, enquanto boa parte da sociedade era praticamente escravizada, era as pessoas que trabalhavam para manter os privilégios dessa aristocracia. Então, a gente tem nesse modelo de sociedade uma divisão muito grande, que é algo pesaroso, algo que de alguma forma explora, né, uma classe para manter ali os privilégios de outra classe e também o ócio, a prática ali do conhecimento, a prática ali da virtude e assim por diante. De certa forma, a gente sabe que esse modelo estrutural, inclusive Platão, de certa forma, ele critica isso no modelo de democracia, mas ao mesmo tempo Platão e Aristóteles reproduz esse conhecimento mais aristocrático, né? Ele, infelizmente, eles não mexem com a democracia, que tinha um conceito mais alargado, né, que tem um conceito mais alargado nos dias de hoje, em que, na verdade, todas as pessoas deveriam ter, independente da sua classe social, tanto o espaço para o trabalho, como também para o ócio, né? Então, quando a gente tem um processo muito classista, a gente acaba segregando umas pessoas apenas para o trabalho forçado, e permitindo que outras usufruam do privilégio. E exatamente para a gente pensar num modelo de ser humano mais emancipado, melhor constituído, a gente precisa integrar essas duas questões. Então, ele tem que ser um ser que trabalha, que produz ali algo material para a sua sobrevivência, mas também ser um ser pensante, né? Ser um ser que também tem um espaço para o ócio. E esse espaço do ócio também, ele entra aquilo que a gente chama de entretenimento, aquilo que a gente chama também de arte, que vai, muitas vezes, para aquele espaço que você está fazendo algo que não tem uma utilidade mercadológica, mas tem um impacto na formação da pessoa, na construção do ser.
E é um pouco isso que a gente pensa no modelo de sociedade hoje, né? Uma tecnologia que possa servir também para a construção de cada um, e não apenas para produzir alguma coisa que vai gerar ali uma rentabilidade, né? Que vai gerar ali um lucro e uma venda, mas também para que essa tecnologia sirva para a sua produção, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa, a sua satisfação pessoal. O ser produtivo, né? E essa palavra produtividade, às vezes até mesmo a palavra empreendedorismo, elas são confundidas com o aspecto do capitalismo por si só, quando na verdade a gente precisa ir bem mais fundo, né, das palavras que são utilizadas, como elas são utilizadas, até porque você traz muito bem a questão do ócio e desse aspecto do ócio ligado também ao trabalho, e que ainda assim esse trabalho ele não é apenas utilitarista, não é? Até porque senão a gente cai numa situação de que tudo que eu produzo precisa ser utilitarista no sentido de materializar algo, né, concretamente. Sim. Mas, quando nós falamos de trabalho, educação, filosofia, pensamento mais profundo, crítico, é porque nós acreditamos, você e eu, com certeza, numa possibilidade de haver aí uma harmonia entre aquele ser que é pensante no sentido cultural da palavra aqui, cultura ampliada, sim, também do aspecto cognitivo, mas que as decisões dessas pessoas, até mesmo no mundo do trabalho, sejam tomadas, essas decisões, por um repertório mais ampliado. Porque desta maneira, se esse repertório mais ampliado, ele ajuda no entendimento de mundo, esse entendimento de mundo também percorre aí diversos cenários que estão, de alguma forma, dialogando entre o aspecto, até às vezes acadêmico, mais formal, mas também todos os espaços trazem um conhecimento local que não é acadêmico necessariamente, que é a questão da cultura. Sim. Senão eu fico aqui apenas valorizando um espaço formal, acadêmico, como você diz, quando muitas vezes as comunidades, os bairros, as ações que acontecem de maneira mais específica, trazem também uma série de conhecimentos que estão ali colocados historicamente e que não necessariamente Sim. são valorizados. E é interessante o que você traz aí do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista até mais utilitarista, né? Porque a gente pode agora fazer um salto da história, já que você falou do trabalho e falou também do aspecto mais relacionado ao utilitarismo que se faz do trabalho, e pensando aí, já entrando no capital, por exemplo, né? Como é que você vê hoje esse aspecto de trazer uma escola de Platão, de Aristóteles, né, que aristocratas, mas que percorreu aqui séculos, e se nós formos mais atrás ainda, até milênios, né, mas Sim. trazendo para uma literatura um pouco mais atualizada no sentido de últimas décadas. Né? Quando a gente fala de Marx, por exemplo, do marxismo, né, do Capital, como é que você vê essa relação daquelas pessoas que você atua no ensino médio, principalmente, com a relação do trabalho? A questão mais específica, se você começa a vislumbrar uma possível relação destas pessoas que hoje estão entrando no mercado do trabalho, que você trabalha muito com o ensino médio, né? Sim. Se esses alunos, eles têm um pouco da percepção da importância do trabalho no nosso dia a dia, não apenas utilitarista, mas também da relação do trabalho com o conhecimento mais ampliado de mundo, não é? Para a gente preparar um pouquinho o nosso terreno aqui, para depois entrarmos na tecnologia do aspecto global e local. Mas como é que você vê os seus alunos nessa seara, de alguma maneira, Sim. colocada hoje em dia, de entrar no mundo do trabalho, que, por sua vez, tem a questão do lucro, tem a questão do capital e tudo mais, tem a questão do sonho que você mencionou ali, em termos de acesso, né? Acesso social e de reconhecimento social da música e também do esporte. Os seus alunos, você percebe que eles conseguem, a partir, inclusive, de acesso que se tem hoje pelas redes sociais, internet, estabelecer uma conexão mais ampla, que o trabalho, o reconhecimento vai além daquilo que é ser o utilitarismo
que têm aí a sua atuação como profissional? Ou você acha que esses alunos não percebem, aí, talvez até pela faixa etária e tudo mais, a importância, sim, do trabalho, mas a importância também das relações humanas, que elas estão além do trabalho, que é o ócio que você Perfeito. mencionou, no sentido de trazer conhecimento, reflexão, uma tomada de decisão mais consciente a partir de um repertório ampliado, porque é complexo esse mundo atual, principalmente em termos de acesso à informação. Então, como é que você vê os seus alunos nessa relação com o mundo do trabalho e se você percebe nesse contexto onde você está, para além do trabalho, porque senão a gente entra num espaço determinístico que eu simplesmente vivo para trabalhar e ponto. Exato. Se não tiver algo além desta expectativa de vida, aí talvez até a própria pessoa acaba contribuindo para o próprio determinismo, que não é Sim, verdadeiro, né? E como você, então, vê sim. um pouco os seus alunos em relação à questão do mundo do trabalho e a importância da educação, da formação, para além do trabalho? Muito, muito boa essa questão, né, professor? Eu acho que um primeiro ponto para pensar o meu aluno que eu encontro ali na escola para dar aula do ensino médio, eu vou fazer uma analogia aqui com o pensamento do Paulo Freire, que ele vai dizer que antes de você necessariamente educar esse aluno, você precisa, de certa forma, deseducar. Né? Uhum. Antes de você construir um conhecimento válido, você precisa desconstruir falsos conhecimentos. Então, é interessante essa questão, porque num primeiro momento, esse aluno ele foi condicionado, ele está viciado a uma ideia totalmente negativa do trabalho, ele não consegue perceber o trabalho como um processo de emancipação. Então, nesse primeiro momento, ele de certa forma, demoniza o trabalho, né? Ele não quer trabalhar, inclusive. Ele vê dificuldade na escola, porque a escola, de alguma forma, ela tenta dar critérios, ela tenta colocar para ele, ó, você precisa ter um horário para chegar, né? Um horário para ir ao banheiro, né, um horário para sair. A gente sabe que essa estrutura ela é fabril, essa estrutura de você ter horário para cada coisa, né, para o recreio, para a refeição, para ir no banheiro, né, sinais tocando, as Mais tocando fábricas. que lembra as fábricas, né? Exato. Sinais. Elas estavam estruturadas dessa forma. Então, esse condicionamento acaba sendo algo que, num primeiro momento, a gente precisa desconstruir no aluno. Aí lembra, você falou na sua fala anterior, a questão da escola de Frankfurt, além de citar o marxismo, e a gente sabe que, num primeiro momento, né, esse trabalho ele é visto como uma coisa que necessariamente ela é uma coisa ruim, ela é uma coisa utilitarista, né? Ela é uma coisa que, de alguma forma, eu estou trabalhando para sobreviver, ponto. Eu estou trabalhando para, de alguma forma, pagar as minhas contas e ponto. Então, você tem muito essa visão. Quando a gente fala da indústria cultural, também tem essa ideia que parece que a cultura, o ócio, a arte, né, o esporte, é como se fosse alguma coisa negativa. Né? Porque eu preciso pensar no imediato, preciso pensar naquilo que é utilitário, que vai me dar um valor agregado, e essas coisas que não servem para nada, né? Eu tenho que deixar de lado. Inclusive, a gente tem até isso na formação dos nossos pais, em linhas gerais, né? Os pais vão, de alguma forma, falar para o seu filho, para de jogar bola, né? Vai trabalhar, né? Vai Eu vou procurar só fazer uma fazer... provocação a você, viu, Rafael, porque nós escutamos aí nos últimos tempos, né, que para que estudar, por exemplo, filosofia? Para que Sim, estudar aspectos relacionados à educação? Então, aquilo que exato. se coloca como uma categoria mais humanista, né, não é preciso. Só é preciso formar engenheiros, pessoas da computação. É disso que nós estamos falando aqui de aspectos utilitaristas, como se essa Exato. formação humana não fosse importante. Quer dizer, Exato. nós Perfeito. escutamos muito esses últimos meses e anos aqui, não é? Em termos de política, até de alguma maneira colocada em prática, quase que uma Sim, exclusão, uma forma de atacar
esta forma de pensar o mundo que não precisaria, basicamente, de pessoas trabalhando a questão histórica, filosófica, social. Quer dizer, temos que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento apenas utilitarista também, não é? Não, perfeito, muito bom. Exatamente isso, professor. E quando a gente pensa, por exemplo, o modelo de educação que é pensada por Karl Marx, por exemplo, tem duas palavrinhas importantes que a gente chama que é a aptidão e é a paixão ou o amor por aquilo que você pretende fazer. Então, lá no fundo, qual que seria a nossa vocação? O que é você ser vocacionado a alguma coisa? Não é você escolher uma profissão porque o mercado de trabalho paga, né? Não é porque você escolheu uma profissão porque é o que está bombando aí, mas lá no fundo, você teria que pensar o que eu tenho aptidão para desenvolver, o que eu tenho capacidade, o que eu tenho ali, uma predisposição para executar, e ao mesmo tempo, o que me causa paixão, o que me causa amor, né? O que me causa satisfação quando eu pratico aquela profissão. Aí a gente chega num lugar que o trabalho tem que ser algo que, ao mesmo tempo, ele serve para me satisfazer algumas necessidades básicas de sobrevivência, de subsistência, mas também para construir a minha ideia de satisfação, de realização, né, de ser feliz mesmo. O trabalho tem que casar essas duas questões. E aí, para a gente conseguir fazer com que o estudante chegue nesse raciocínio, a gente precisa mostrar para ele que nem sempre trabalhar é uma coisa ruim, né? Mesmo que muitas vezes, numa sociedade capitalista, impera modelos de trabalho que são algo ruim, algo negativo, algo exploratório, mas a gente também precisa desconstruir essa questão, e é aí que entra a tecnologia, porque a tecnologia, a internet, né, ela permitiu que a gente pudesse ver um outro modelo de trabalho, que você pudesse associar na rede social, no canal que você abre, aquilo que você tem aptidão para fazer e aquilo que você gosta. Aí você não precisa mais que uma empresa chegue lá e fale assim, ó, eu te dou essa oportunidade. Você pode, tendo esse instrumento em mãos, que seja um computador, que seja um tablet, que seja um celular, permitir dar vazão àquilo que você já tem de forma embrionária dentro de você, né? Então a internet se torna um campo aberto, né? Esse celeiro, esse terreno fértil de construção. Até porque, não, Rafael, nesse nosso cenário aqui de grande centro, ou pelo menos mesmo na grande São Paulo, pelo menos de alguma maneira, quando nós pensamos nas famílias, não é correto a informação de que todo mundo tem celular, né? É uma informação inadequada, mas de alguma forma, na família, sempre tem alguém ali da família que tem o celular, por exemplo, apenas para fazer um recorte aqui, em termos de tecnologias, né? E aí nós entramos exatamente nessa parte da conversa, que eu vou agora estabelecer algumas relações lá do início do que falamos, né? Que, de certa forma, quando nós pensamos no celular, apenas no celular por enquanto, para depois falarmos de comunicação, mas na ferramenta celular, eu penso que hoje, você que já foi técnico de refrigeração e tudo mais aí que você mencionou, né? E pensando na empresa, a empresa ou as empresas, elas tinham e têm ferramentas ao longo da história que só estava acessível pelas pessoas que eram os donos das empresas. Então, você que atuou nesse ramo de refrigeração e tudo mais, comprar algum equipamento, até o próprio, né? Ar-condicionado, por exemplo, já é um equipamento ali com um valor específico, que não estava, então, nas mãos das pessoas do dia a dia, que não estavam naquele contexto, as mesmas ferramentas que os donos de empresa têm. Hoje, o celular, acho que é a primeira vez na história que um determinado equipamento, recurso, ferramenta, no caso o celular, ele está tão disponível para as empresas atuarem, quanto também na mão das famílias e das pessoas. Então, talvez, historicamente pensando aqui, em termos de ferramenta, e também no uso dessa ferramenta, o papel da escola ele é fundamental
para que eu possa usar esta ferramenta ou estas ferramentas com maior, com maior, com maior, com maior, com maior entendimento de que toda ferramenta, ela por si só, ela é um ser inanimado. Quem dá vida a qualquer ferramenta é a pessoa. Até mesmo uma caneta é um ser inanimado. O celular também é um ser inanimado. E nós é que damos vida e fazemos uso, de alguma maneira, daquela ferramenta. Então, aqui são duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, o celular, especialmente falando, redes sociais, assim, em termos de ferramentas, é a mesma tecnologia que está nas mãos das famílias brasileiras, mas também no nome das empresas. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é o que eu faço com essa ferramenta. E se nós pensarmos, então, nessa perspectiva do acesso à ferramenta, mas, ao mesmo tempo, voltando um pouco na sua fala mesmo, né? Da não percepção dos seus alunos ali em larga escala, pelo menos. É claro que sempre tem um ou outro, né? Mas aqui nós estamos generalizando apenas para ilustrar o cenário. Que foge a essa regra, vamos dizer assim, que não é uma regra que causa determinismo, mas é uma regra que está colocada e que, de certa forma, nós todos contribuímos para que essa regra permaneça. E aí, uma pergunta para você, uma provocação, já que você falou de Platão, não é? Você vê que mesmo com o uso do celular, por exemplo, das redes sociais, enfim, dessas tecnologias digitais, nas mãos das pessoas, e já que você falou de Platão, então, as pessoas, de um modo geral, continuam ali dentro do cenário do mito da caverna? Porque, veja, nós já estamos sempre em alguma caverna. Isso é claro. Mas só para situar um pouquinho o uso da ferramenta em si. Por que eu estou falando isso? Se eu uso uma ferramenta da mesma forma que quase a totalidade da população usa, ou seja, como consumidor da informação e não como produtor, eu estou ali no mito da caverna, né? Apenas para situar aqui também pessoas que vão nos ouvir, nos ver também. O mito da caverna, eu tenho ali um grupo de pessoas que está num espaço que é a grande maioria das pessoas e que aquele lado do muro, né, dentro da caverna, é onde está o que parece ser o determinismo. Ou seja, as pessoas estão ali colocadas de uma maneira que aquela é a verdade. Mas sempre tem aquele também que sai daquele lado do muro da caverna. E aqui a minha provocação é que parece que você é uma das pessoas que, nesse cenário, né, já que você trouxe na primeira fala, homem, negro, periférico, saiu daquela caverna ali e foi estudar. Você mesmo, na sua fala, você disse o seguinte: olha, as pessoas falavam que eu era muito questionador. O mito da caverna traz isso, né? Alguém, de repente, pensa um pouquinho, peraí, será que isto que está posto precisa ser desta maneira mesmo? Então, alguém ali, que é o caso, estou falando de você, sai daquele espaço da caverna, sai para o outro lado do muro da caverna, né? Na verdade, mas ainda não vê a chamada luz. Mas já muda de lado, quer dizer, começa a perceber que aquele ângulo não é o único. Vai para um outro movimento. E que depois, ainda no mito da caverna, em algum momento ele sai daquela caverna. Entramos em outra caverna, mas aquela caverna ele sai e vê a luz, a chamada iluminação, não é? Perfeito. E ele, então, ao sair daquele contexto onde tem uma grande parcela da população e enxerga que existem outras possibilidades, ele começa, então, a se questionar e, muitas vezes, continua se questionando até o ponto de sair, inclusive, da própria caverna. E logo na sequência, depois que se vislumbra e enxergam outras possibilidades, há uma tendência, me parece que natural do ser humano, de retornar à caverna para falar para as pessoas: olha, existem outros espaços, existem outros caminhos, que é o que nós estamos falando aqui. Então, você vê que você estava falando para... A pergunta era, na verdade, então, a questão do uso da tecnologia enquanto ferramenta que pode, de alguma maneira, quando bem utilizada pelas pessoas,
ampliar esse mito da caverna que eu estava falando, no sentido Sim. de mais pessoas saírem daquele lado do muro, porque agora, de alguma maneira, tem pelo menos o acesso a informações praticamente simultâneas, né? Quando a gente pensa em Instagram, redes sociais, as coisas acontecem do outro lado do mundo e pelo menos o acesso à informação já está aí disponível para uma grande parte da população. Como é que você vê, então, a tecnologia como uma possível ferramenta, quando bem utilizada, de permitir que as pessoas não só tenham acesso às informações como consumidoras desse conteúdo, mas como eu posso utilizar essas tecnologias, celulares, vídeos, textos, áudios, como é que eu posso, então, ter mais pessoas, pelo menos, se não apenas atuando como consumidoras de conteúdos, mas também atuando como produtoras, mas uma produção consciente, com repertório, bem fundamentada, para não ficar essa discussão entre o bem e o mal, né, que eu sempre falo. Eu não sei quem é o bem e quem é o mal. Então, como é que você vê a tecnologia e o papel da tecnologia em si, né, quando trabalhada dessa maneira que eu estou comentando aqui, para as pessoas não apenas consumirem informação, mas produzirem conteúdos com responsabilidade. Como é que você vê aí essas pessoas, de alguma forma, tendo mais ampliando o repertório, né? E quem sabe, refletindo um pouco mais sobre a própria vida. Muito boa pergunta, né? Muito boa questão. Eu pensei, dentro das suas colocações, de fazer algumas analogias. Primeiro, sobre a questão, inclusive, que foi uma das teses, né, do meu querido amigo, né, Alexandre Bento, e que foi também se orientando, que é a questão do apartheid digital. A gente sabe que, como você mesmo colocou, né, que existe esse